Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 5 do 8º ano. E o tema da aula de hoje é Revolução Industrial, do artesanato à maquinofatura. Para isso, eu peço que vocês peguem o caderno, lápis, caneta, borracha, façam as anotações para os seguintes objetivos da aula. Definir o conceito de revolução, reconhecer o processo da produção de mercadorias pelos artesãos, relacionar os sistemas domésticos com as manufaturas, identificar os fatores que levaram à Revolução Industrial do século XVIII, iniciar na Inglaterra e descrever como se deu a mecanização da indústria. Inicialmente, vamos falar sobre Revolução Industrial. Que tal buscar o significado da palavra revolução? O Zezinho tá me incomodando dizendo que a gente já falou sobre isso. Mas vamos retomar? Então, conforme o dicionário, revolução é ato ou efeito de revolucionar-se, de realizar mudanças profundas ou radicais. Revolucionamento, revolvimento. Mas o que isso quer dizer? Então, o conceito de revolução, segundo o Zezinho aqui, é entendido comumente como uma transformação radical de determinada estrutura, que pode ocorrer pelo uso da força ou não. Agora a gente vai entender o processo da Revolução Industrial. Será que precisou uso da força ou será que não? Foi mais tranquilo? Então, primeiramente, como é que funcionava a produção de mercadorias? Antes das fábricas, eles eram feitas pelos artesãos. Os artesãos eram aqueles que fabricavam. Então, o artesão era responsável por todas as fases da produção, desde adquirir a matéria-prima, a fabricar o produto e também vender. Então, era ele que produzia a blusa inteira, ele comprava o tecido, produzia toda a blusa e ainda vendia. Então, de certa forma, ele controlava o ritmo, o tempo do seu trabalho. Consequentemente, como era ele que fazia todo esse trabalho, não tinha nenhuma ajuda extra, de certa forma, essa mercadoria era mais cara, o que vai mudar um pouquinho com o processo revolucionário. Mas vamos entender aos poucos. Sistemas domésticos, há uma evoluçãozinha desse processo de produção, século XV e XVI. Então, para acelerar essa produção, os homens de negócio se associaram aos artesãos, desenvolvendo o sistema doméstico. Então, como é que funcionava esse sistema? O artesão, ele recebe a matéria-prima, ele não precisa mais comprar o tecido, ele já recebe. E se compromete a produzir e entregar a mercadoria. E ele também não é mais o responsável por vender essa mercadoria. Quem vende é o empresário. Ele vai ter um tempo para fazer essa mercadoria e entregar para o empresário que vai vender, vai passar um valor para ele, mas outra parte vai ficar para o empresário. Nesse sistema, o artesão continua tendo controle da produção, mas deixa de adquirir a mercadoria, aliás, a matéria-prima, e perde o contato direto com o consumidor. Mas já é um processo evolutivo, né? No século XVII, há uma expansão dessas manufaturas. Lembrem-se, manufatura produzido com as mãos. Então, haviam organizações em dezenas ou centenas de pessoas que ficavam concentrados num só espaço. Fabricavam, trabalhavam todos os dias durante um determinado número de horas. Surge a figura de um patrão. Ele é responsável por comandar essa produção. E ele tinha funcionários responsáveis por vigiar esses trabalhadores e sua produção. Sabe aquela história do tempo vale dinheiro, não perca tempo? Mais ou menos nesse sentido. A manufatura vai fazer com que haja uma perda de espaço do artesão. Os trabalhadores, eles não eram donos dos instrumentos de trabalho, ou seja, aqueles pequenos instrumentos não eram deles, eram do
patrão lá do empresário. E eles não controlavam o ritmo da produção, eles eram controlados. Então há processo evolutivo, está começando a mudar. As tarefas da produção de mercadoria são divididas em etapas e cada um executava uma função. Então, um era responsável por fazer a manga da blusa, outro vai ser responsável pela gola da blusa e assim por diante. Então, eles perderam esse contato de fazer o produto inteiro. Lembra que ele comprava a matéria-prima, produzia toda a blusa e ainda vendia. Agora não, tem um profissional especializado para fazer a manga, outro para fazer a gola, vai ter a pessoa responsável por comprar essa mercadoria e depois para vender. Então, por isso há essa perda de espaço do artesão nesse processo de produção de mercadoria. A mecanização da indústria, o processo da Revolução Industrial, se dá no século XVIII na Inglaterra. Mas como foi isso? Primeiramente, antes de entender como se deu o processo da mecanização da produção de mercadorias, vamos relembrar as mudanças da Inglaterra que favoreceram a Revolução Industrial acontecer lá. Quais eram elas? As terras comuns, que devido aos cercamentos, tornam-se áreas para a criação de ovelhas, consequentemente, produção de lã, matéria-prima na fabricação dos tecidos. Por isso, a indústria têxtil foi a primeira que se mecanizou. Os camponeses, que são expulsos das suas terras, eles vêm para as cidades, buscando melhores condições de vida. Consequentemente, há um grande número de pessoas para trabalhar, uma mão de obra grande para as fábricas. Na Inglaterra, há uma abundância de carvão mineral, que era a principal fonte de energia, e também ferro, que era a principal matéria-prima na produção de máquinas. Sem contar que a burguesia, devido às revoluções inglesas, havia conquistado espaço político e ainda enriquecido. Com dinheiro, ela consegue adquirir máquinas e compra, de certa forma, paga a mão de obra desses trabalhadores. Maquinofatura do século XVIII. Então, como é que vai funcionar essa mudança, essa transformação no modo de fabricação das mercadorias? Os motores a vapor, aperfeiçoados por James Watt, em 1769, começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade da produção e a qualidade dos produtos. As principais tarefas do trabalhador passaram a ser alimentar a máquina, controlar sua velocidade e zelar por sua manutenção. Então, antes que eu tinha que produzir toda essa blusa, agora eu não preciso mais. Eu coloco a matéria-prima, eu coloco o tecido, eu coloco a lã naquela máquina, eu vou cuidar para que ela esteja alimentada certinha, porque ela vai produzir toda essa mercadoria, toda esta blusa, eu só vou precisar tirar depois. Consequentemente, há uma maior velocidade nessa produção, menos erros, porque a máquina ela sempre vai fazendo o mesmo modelo. Claro, salvo exceções, às vezes vai causar um problema numa engrenagem, algo nesse sentido. Mas então a produção torna-se muito mais rápida e precisa de uma manutenção da parte de uma pessoa, consequentemente diminui o número de pessoas para fabricar tal número de mercadorias. Então aqui coloquei para vocês a imagem de uma máquina a vapor que favoreceu nesse acelerar da produção de mercadorias. A busca de lucro também favoreceu a melhoria nas técnicas de produção. A questão do tear mecânico de 1785 iniciou a mecanização da tecelagem e a aplicação do motor a vapor na indústria têxtil. Por isso que vai ter, por exemplo, uma aula que a gente vai tratar sobre a questão dos trabalhadores. Vai ter um menino que naquela época a criança trabalhava, responsável só por abrir e fechar a porta para que alguém passasse com um carrinho de carvão.
Para vocês terem uma ideia, ele vai ganhar 75 centavos por noite, que ele vai ficar em claro, 10 horas a 12 horas que uma criança ficava. E ganhando 75 centavos por dia, 20 dias, 15 reais. Pensa só. Ainda nessa melhoria nas técnicas de produção, nós temos a questão dos navios ou barcos a vapor, a questão das ferrovias que vão ajudar no escoamento, no transporte das mercadorias para outros locais, seja do próprio país ou para outros locais do mundo. A mudança no ritmo da vida das pessoas. Com o avanço da tecnologia, se acelerou o ritmo da vida e do trabalho, pois foi preciso se adequar ao tempo da máquina, né? A eficiência passou a ser medida pelo menor tempo na produção. Então, quanto mais produtos em menos tempo, melhor. É aquela história, né? O Zezinho já tá rindo, porque o tempo passou a valer dinheiro. Quanto mais em menos tempo, mais dinheiro para o dono da fábrica. Na próxima aula, nós iremos continuar vendo sobre a Revolução Industrial, as mudanças que aconteceram na sociedade e também na economia com esse processo de mudança de manufatura, lá dos artesãos, depois daquele sistema doméstico, para então a maquinofatura com o uso da energia a vapor, ok? Bons estudos a todos, agora vão para as atividades. Uma ótima semana, até a próxima e tchau!